Boa noite, meus irmãos. Hoje teremos uma breve meditação sobre 1 Coríntios capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e ainda andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem é o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sob o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse dano será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Senhor, te agradecemos pela palavra que foi lida, Pai, que ela possa ser exposta com fidelidade, Deus, e que a luz de Cristo possa iluminar nossas mentes, nossos corações, e o Espírito Santo de Deus possa testemunhar em nós a Tua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amados, o texto nos mostra que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha sérias dificuldades. Era uma igreja, como diz Paulo, que precisava ainda tomar leite, porque era carnal, porque atribuía a homens a obra de Deus. Havia uma divisão dentro da igreja, onde alguns se diziam seguidores de Paulo e outros de Apolo. Isso causava uma divisão dentro da igreja. Muitas vezes as igrejas são divididas por homens. E a razão pela qual os homens dão testemunho de homens é porque cada um quer ter um lugar. Isso acontece porque as pessoas desejam, tal como os seus superiores, ter um lugar abaixo e também dominar pessoas. Essa é a razão. Por isso que a igreja, muitas vezes, ela é fraca, porque ao invés de apontar para Cristo, as pessoas apontam para outras pessoas, para que elas mesmas possam ser, de alguma forma, apontadas por outros. E isso faz com que Cristo seja cada dia escondido e coisas menores e rudimentos deste mundo sejam colocados como
algo de grande valor. E isso não enche a nossa vida de graça e de esperança, porque são coisas vãs. E Paulo vai continuar dizendo, né? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, Paulo está se colocando na posição de servo, e não na posição elevada. E coloca Apolo do mesmo jeito. Ele vai dizer, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então ele vai apontar a primeira e a última causa para tudo em Deus, e não nos homens. E no versículo 8 ele vai dizer, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então, nós temos o privilégio de servirmos a Deus. Porque ele vai dizer no versículo seguinte que, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ou seja, quando nós fazemos alguma coisa para Deus, nós estamos apenas cooperando. É uma oportunidade que temos de servir. Nós não somos superiores uns aos outros, pelo contrário, nós somos servos. Então, quando Deus nos abre uma oportunidade, é importantíssimo que nós abracemos essa oportunidade e façamos o que é melhor, o que de melhor possamos fazer para Deus. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Então ele está dizendo que ele usou um fundamento, e o outro, que no caso é Apolo, ele edificou sobre esse fundamento. Versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então tudo que nós fizermos deve ser para Cristo, em Cristo e por Cristo, e para que Cristo seja exaltado e a glória dele seja manifesta. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos usando como fundamento Cristo. E esse fundamento é um fundamento sólido. É um fundamento, como o próprio Jesus falou, pode vir tempestade, pode vir o mar, mas como o fundamento é em cima da rocha, que é Cristo, esse fundamento, ele permanece. Versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provará. Então ele está qualificando essa obra como que foi edificada sobre o fundamento como ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então nós sabemos que se nós colocarmos ouro, prata e pedras preciosas no fogo, esses elementos eles sobreviverão ao fogo. Mas a madeira, o feno e a palha não. E quando isso vai ocorrer, esse julgamento, é o dia. Que dia é esse? É o dia que Cristo voltar. Então, pois o dia a demonstrará, ou seja, quando nós chegarmos diante de Deus, todas as nossas obras serão pesadas e julgadas, não para a salvação, nós já somos salvos, mas para que nós possamos ser galardoados. Então, no versículo 14 ele vai dizer, se permanecer a obra de alguém que sob fundamento edificou, esse receberá galardão, ou seja, ouro, prata e pedras preciosas. Então, se você faz a sua obra diante de Deus, fundamentado em Cristo, você será galardoado. Se você age em nome de Cristo e não em nome de homens, então você será galardoado. Se você exalta Cristo, você receberá o seu justo galardão. Porque quem vai dar esse galardão para você é o próprio Cristo. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano,
mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, se você faz a sua obra de maneira errada, se baseando em homens, glorificando a homens ou a você mesmo, se você é vaidoso, se você tira a honra de alguém para que você possa aparecer, o texto está nos informando que você não vai perder a sua salvação, mas você vai perder o seu galardão. Você sofrerá dano, porque o dano que você vai sofrer é não receber o galardão, que no versículo anterior é garantido para aqueles que fazem em Cristo Jesus. Então, se nós corremos para Cristo, recebemos galardão. Se nós fazemos para nós mesmos, para aparecer diante dos homens, para ser apontado diante dos homens, então não receberemos galardão. Cristo falou isso no Sermão do Monte. Aquele que doava dinheiro aos pobres, dava esmola e tocava a trombeta, já tinha recebido o seu prêmio. Aquele que fazia aquilo em segredo tinha galardão. Aquele que fazia orações altas para todos ouvirem, esse já recebeu a sua glória. Mas aquele que vai no quarto, escondido, e clama a Deus, e Deus o ouve, esse também vai receber o seu galardão. Então, se você faz as coisas para aparecer, para ser apontado, para ser considerado, então você já recebeu o seu galardão aqui na terra, que é infinitamente menor que o galardão celestial. Então, se de alguma maneira os homens esquecem você, deixam você por último, não dão reconhecimento ao seu trabalho, fique feliz, muito feliz, porque quem vai reconhecer o seu trabalho é o próprio Deus. E é muito melhor ser reconhecido por Deus do que pelos homens. E por fim, no versículo 16, ele vai dizer: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós, em vós? Então, nós somos o santuário. Algumas pessoas acham assim, olha, a igreja é um lugar sagrado. A igreja é um lugar sagrado quando a igreja se reúne. Mas nós somos sagrados todo o tempo, por todo o tempo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, muitas vezes entram na igreja ímpios, pessoas que não conhecem a Cristo verdadeiramente e que causam divisão, escândalo, tristezas, e às vezes tristezas que duram anos, e que só pensam em si mesmos, e só pensam na sua glória, e não conhecem a Cristo. Ao contrário do primeiro, que vai ser salvo e receber o galardão, o segundo, que vai ser salvo, mas não vai receber galardão, esse é diferente. Este que está na igreja perturbando, causando brigas, dissensões, divisões, esses serão destruídos por Deus, vão sofrer destruição eterna no inferno. Versículo 18: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Então, quando alguém faz algo para a sua própria sabedoria, que usa a sabedoria deste mundo, que ao invés de ensinar os caminhos de Deus, ensina os caminhos do mundo, os caminhos vãos, esses não receberão nada, e toda a sabedoria deles é uma sabedoria vã, porque também Jesus disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Será totalmente vão. Então você pode ficar milionário, pode ter muito dinheiro, pode ter carro do ano, a casa de praia, helicóptero, avião, mas sem Cristo tudo isso é vão, porque todos nós iremos um dia nos encontrar com Deus, né? Alguns para a salvação e outros para a perdição. E quando nós estamos preocupados com as coisas deste mundo, nós vamos perceber que tudo que nós construímos aqui vai ser destruído e virá um novo céu e uma nova terra. Então tudo vai ser esquecido.
Então, para nós, o que é importante é o tesouro que nós teremos no céu. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Então, tudo que acontece para nós, tudo que acontece ao nosso redor é para nós. Então, o cuidado que nós devemos ter é de nos alegrar em todas as coisas e dar glória sempre a Cristo, porque tudo que acontece conosco é da vontade de Deus. Você pode fazer as coisas que você precisa fazer rindo ou chorando, mas o resultado é sempre da vontade de Deus. Então, que nós possamos compreender que tudo é de Deus e descansar em Deus e deixar a porfia, a vaidade, as coisas deste mundo e procurar a cada dia ser a alegria de Deus, para que um dia possamos sermos bem galardoados no céu. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra que foi lida e que foi exposta, que ela possa penetrar nos corações e possamos ter uma vida repleta da vontade de Deus. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Graça e paz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.